Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen. E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes! Yay! Hoje o episódio é sobre a Cara Marie Burke. E esse episódio é dedicado para a Isadora Maia, que foi ela que indicou esse caso. Isa, amiga do pod. É a joalheira? Isa, super Joalheira amiga, maneira. é a joalheira. E, se vocês forem no @Zamaia Joalheira, vocês acham a loja dela, vocês acham o Instagram São joias dela. lindas. E ela faz lojas, as joias dela são maravilhosas. E ela é uma super amiga do pod, super fofa, e indicou pra gente esse episódio. Então, esse episódio é dedicado a ela. Oi, Isa. Cara Marie Burke, de 17 anos, era uma jovem inglesa de família humilde que morava num conjunto habitacional. Num conjunto habitacional em Southfields, Londres. Ela veio para o Brasil para morar em Goiânia porque lá na Inglaterra ela conheceu um homem chamado Mohamed Dali Carvalho. Dali? Mano! Sim, Eita. Mohamed. Não era simplesmente Mohamed Ali, era Mohamed Dali, com D e o apóstrofe. Mohamed Ali. Eu tava pensando assim. Não, ele é daqui? Não, ele é dali. Ele é da onde? Dali. Quando você me falou que você tinha o caso do Mohamed Ali, eu achei que fosse Mohamed Ali, que a gente fosse falar da vida do grande boxeador. Não, querida, você- não. ela isso falou daqui é o Mohamed Ali? Brasil, meu bem. Eu pensei Tupac, por que não Mohamed Ali? Vai saber. Eu também pensava, ai, gente, talvez seja no exterior e deve ser algum, sabe, muçulmano, porque Mohamed Ali é um nome muito comum, né, entre... Eu achei que ele tinha Não, matado, que o Ali gente. tinha matado alguém. Será que ele matou alguém na Não, porrada? o Mike Tyson, que é o criminoso Não. do boxing, né? Esse caso é o caso de um menino chamado Mohamed Dali Carvalho dos Santos. E você achando errado o Sylvester Stallone? Eu acho esses nomes muito errados. Meu avô tinha, eu já falei nesse podcast, meu avô tinha um vizinho que chamava John Lennon. E era, eu não me conformo até hoje que ele tinha um vizinho chamado John Lennon, mas tudo bem. Aliás, não o suficiente. O Mohamed Dali, ele tinha esse nome porque o pai dele gostava muito de artes marciais. E o irmão dele chama Bruce Lee Carvalho dos Santos. Essa história tem tantas nuances. Tem muitas Começando. nuances, porque eu acho que eu nem comecei direito, eu não... Gente, ele não é a vítima, não, né? Não, Mohamed Ali, claro porque a gente que tá não. tirando muita onda com... Né? Ah, tá bom, porque você tinha parado a gente, né? A gente ir nesse rolê. Não, essa história eu já ouvi falar, eu só não sabia que o protagonista chamava Mohamed Dali. Dali. Não é Ali, Dali. é Dali. É tipo Salvador Dali. Ah, mas assim, tipo, Enfim. eu me lembro que lá em Juru, principalmente, tinha tanto nome esquisito, eu perguntei pra minha mãe uma vez, por que esse povo tem um nome tão esquisito? Ah, não, porque eles escutam, sabe, o nome no rádio, alguma coisa assim, na telenovela, E acha e bonito. acha bonito, mas só que quando eles vão lá registrar a criança, sabe, eles não sabem como é que escreve e fica assim, esses nomes esquisitos. Então, pode ser, né? E tá tudo bem também, tem que aportuguesar esses nomes mesmo. Tá no Brasil, a portuguesa é tudo. Tá bom. É o charme. O charme, né? Mas então, na verdade mesmo, apesar do Mohamed Dali, por causa do nome, roubar a estrela, né, a história inteira, roubar o foco da história, o foco dessa história é realmente a Cara Marie Burke, que era essa jovem de 17 anos, inglesa, de Southfields, Londres. E, como eu falei, eles se conheceram lá em Londres porque a mãe do Mohamed morava lá.
E ele foi pra lá um tempo morar com ela e conheceu a Cara. Mas por que que a mãe dele tava lá e ele tava abandonado lá no Brasil? Ele não estava abandonado no Brasil. A mãe dele já tinha morado com ele nos Estados Unidos. O pai dele morreu quando ele tinha só 2 anos de idade. E a mãe dele se mudou para os Estados Unidos um tempo com ele e tudo mais. Mas ela mantinha ainda a casa em Goiânia, um apartamento em Goiânia. Ok. E quando eles estavam mais crescidos, ele morou um tempo sozinho em Goiânia e ela morava em Londres. Ah, tá. Mas, primeiramente, ele estava em Londres quando ele conheceu a Cara, e ela era, assim, de uma família humilde, sabe? Tipo, a gente acha, assim, que, a pessoa é de Londres, tem dinheiro e tudo mais. Mas, assim, na real, ele tinha muito mais dinheiro do que ela, porque ela morava num conjunto habitacional que parece ser bonitinho, mas quem já foi, assim, em Londres, ou quem já foi nessas cidades grandes aqui da Europa, tipo Oslo, Estocolmo, sabe que essas casas, esses apartamentos, eles parecem ser super bonitos, assim, né? Tipo, tijolinho à vista, aquela coisa toda bonitinha e tal. Ai, tá na Europa. Só que é meio chiqueiro, sabe, gente? É meio, tipo, tipo, o nível é bem baixo lá também. Então não assim, tem luxo, assim, nesses A apartamentos. minha opinião, quando eu vejo o pessoal inglês em lugares de férias, eles são o mais trash de todos os turistas. Nossa, sim, eles são super trash também. Eles são os americanos da Europa. Sim, sim. Não, aqui, por exemplo... Não, eu gosto de que eu gosto muito que eu tô falando isso quando eu nasci na Vila São José e ia pra Praia Grande fazer farofa, praticamente. Então, Mas eu sou tudo de boa bem, viagem, vamos... eu posso falar. Mas aqui, por exemplo, aqui Ah. na Irlanda, você morar perto de um conjunto habitacional diminui o preço do aluguel até. Tipo, você sabe que o aluguel é mais barato quando tem perto do conjunto Sim, habitacional. então. Na época que eles se conheceram, a Cara tinha 16 anos e ele 18. Eles começaram a namorar, apesar de que, assim, ele fala que eles nunca namoraram e que eles eram só amigos. Só que as testemunhas falam que eles namoravam e ele estava muito interessado em se casar com ela por causa da cidadania inglesa. Então, eles voltaram para Goiânia. Provavelmente eles tiveram que voltar para Goiânia porque ele não podia mais ficar em Londres, daí teve que voltar e daí se aplicar pro visto do Brasil, alguma coisa assim. Mas eles voltaram para Goiânia, onde ele tinha um apartamento que era bancado pela mãe que estava em Londres. Então, assim, esse menino não fazia porra nenhuma da vida, tá? Ele não estudava, ele não trabalhava e ele não precisava, porque o apartamento e as contas dele estavam pagas pela mamãe que estava em Londres. E era um apartamento de classe média no setor universitário de Goiânia. E todas as despesas, como eu falei, era bancada por ela. E a Cara, ela tinha 17 anos. Então, assim, ela falou, gente, eu vou pra Goiânia, vou conhecer o Brasil, que é, tipo, um país maravilhoso, país do futebol, não sei o quê. Ela era super apaixonada por futebol, né, como todo bom inglês. E ela tava louca pra conhecer o país, tava louca pra conhecer o Brasil. Chegando no Brasil, segundo assim, o pessoal da vizinhança, falou que ela era super engraçada, fez uma pá de amigo rápido, sabe? Ela tava sempre na Lan House escrevendo pros pais dela, tal, no computador escrevendo pros amigos dela. E então todo mundo da Lan House que frequentava a Lan House conhecia ela. Uma das testemunhas falou que ela era vista como a doidinha. Que ela topava tudo, só andava com o menino e não sei o quê. Só que assim, gente, isso pode ser uma puta diferença cultural também, porque o pessoal daqui, as pessoas daqui da Europa, elas não são assim, tipo, a menina anda com o menino e o menino anda com o menino. E assim, com 17 anos, você já é uma adulta aqui, entendeu? Você já tá pronta pra ir morar fora de casa, você tá estudando muitas vezes já fora de casa, então... Sabe? Por que ela não podia andar com o menino? A diferença cultural de então, cidade... pessoal, diferença cultural, entendeu? De cidade, porque, mas assim... eu andava com todo mundo no Recife também. Sim, mas o pessoal falava que ela... Não é que ela não podia, o pessoal falava que ela era doidinha, sabe? Que ela tava... E que ela usava droga e coisa assim, mas como eu falei, isso pode ser... Imagina o que é que o pessoal falava de mim, então. Eu não sei o que o pessoal fala de você agora. Sinceramente. Ela morou 2 meses com ele, foi pra Londres, voltou ao Brasil e quando ela voltou pela segunda vez, ela morou só 2 semanas com ele e saiu pra morar com um namorado. Ou seja, nesse período, eles já estavam só amigos mesmo. Se eles namoraram ou não,
Não sabemos. É tipo, disse que disse, a gente não sabe, porque uns falam que sim, ele fala que não, que eles eram só bons amigos. O que as testemunhas falam é que ela tinha o próprio quarto no apartamento, mas que eles moravam juntos e que eles tinham namorado sim. Então, não sei, mas também não importa, cada um tem o relacionamento que quer e se funciona pra você, tá tudo certo. E se você for casar com alguém pelo visto e a pessoa sabe, não tem problema nenhum também, é um acordo entre amigos e tá tudo bem. Estaria tudo bem se o Mohammed fosse uma pessoa certa da cabeça, o que não era o caso. A Cara começou a Também com esse nome, né? O Mohammed falou que ela gostava de fumar maconha, cheirar cocaína e fazer festa, e que ela era mó bagunceira, e que ela até furtava coisa na cidade, sabe? Nas lojas da cidade. Mas isso é que ele disse que disse, né? Você vai acreditar num cara que nem o Mohammed? Não. Não demorou muito pra ela descobrir que ele gostava muito de droga. Se ela usava um pouco cocaína ou maconha, e ela usava, tipo, de uma forma recreativa. De uma forma recreativa, ele tava com os dois pés na jaca, assim, ele usava bastante, aparentemente. Então quem é ele pra ficar jogando shade nela, dela fumar maconha e cheirar porque ele é homem, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode, né? Sim. Ele pode, ela, imagina. Mas. E também você vai entender por que é mais importante pra ele deixar ela com uma imagem ruim. No dia 26 de julho de 2008, a Cara foi até o apartamento do Mohammed, lembrando que ela já não estava mais morando lá, aparentemente, mas ela foi até o apartamento do Mohammed e confrontou ele pelo uso de droga, uso excessivo de droga, dizendo que ela ia contar para a polícia e para a família dele, porque aparentemente estava num nível que ela já não estava mais achando legal e ela queria vazar, né? Talvez ela tá preocupada com ele. Se eles eram também, amigos, né? de repente ela quis fazer. Se eles eram amigos, eu imagino que, pode ser que ela tivesse realmente preocupada, assim, que ele nem... Ele, então, sob efeito dessas drogas, esfaqueou a Cara e levou o corpo dela pro banheiro. Quando ele foi interrogado, ele confessou, deu todos os detalhes do crime e disse que ele esquartejou a inglesa. E apesar de confessar e lembrar de tudo que aconteceu, ele alegava estar sob efeitos de entorpecentes. Tava muito louco. O que é entorpecente? Drogas. Ele basicamente é muito engraçado, porque ele confessou Mas e deu... que tipo de drogas? Calma, deixa eu falar que eu falo. Desculpa. Eu quero saber quais as drogas é que eu tô interessada. Tá. Apesar de confessar e se lembrar de absolutamente tudo que aconteceu, aparentemente, ele disse que ele fez tudo porque ele estava sob o efeito de entorpecentes. Ele falou que durante 4 dias seguidos ele usou crack e cocaína e que quando ela confrontou ele com uma das mãos tapou a boca dela e com a outra pegou uma faca para tentar se, entre aspas, parar ela, pra tentar, ameaçar ela e dizer que ela não ia contar pra polícia porra nenhuma. Ela tocou na faca algumas vezes pra tentar pegar a faca e ele disse que chegou a morder o braço dela pra que ela soltasse a faca. Ela soltou e ele continuou esfaqueando a Cara. Após matar a vítima, ele tirou fotos do corpo com um aparelho celular. E levou o corpo pro banheiro, como eu falei, né? Então ele tomou banho e foi pra uma festa de uma amiga no setor Santo Hilário. E tá tudo bem. E continuou usando droga e continuou bebendo e tá tudo bem também. Não tá tudo bem. Crack é mal pra caralho. Não, é claro que não tá tudo bem. Eu tô sendo irônica, né? Sim, eu sei, mas eu fico assim, tá tudo menos bem nessa história. As piores histórias é o povo que fuma crack, sabe? É assim. Porque se você chega mesmo. no nível de fumar crack, acho que você não tem nada a perder. Não sei, gente. Eu nunca fumei crack. Se vocês já fumaram, nos contem. Eu também mas não. Eu penso... Mas dizem que crack é uma daquelas drogas, tanto que a gente tem um problema sério, né, nas cracolândias do país, e que esse problema sério é porque crack, ele tira completamente sua dignidade, sua vontade de qualquer outra coisa que não seja crack. Falam que você não tem nada a perder, né? Porque é isso, normalmente o usuário de crack não tem nada a perder mesmo, Não. Olha, como a Whitney Houston falou, crack is whack, ok? Boa. Fica essa lição. Fica essa lição da diva Every Woman.
Quando cheguei no apartamento, com o corpo lá estirado e sangue espalhado, é que me dei conta de que havia matado ela. Foi só no dia seguinte. Foi quando eu decidi que iria esquartejar. Fui a um supermercado e comprei uma faca. Cortei primeiro a cabeça, depois os braços e, por fim, as pernas. Ele também limpou o apartamento muito mal e porcamente com água sanitária. Ele tava louco de crack. Então, tipo, eu não acho que um menino que nunca estudou, nunca trabalhou, nunca pagou uma conta, vai limpar um apartamento direito se ele estiver sóbrio. É verdade. Entendeu? Ele não é uma pessoa... O torso... Eu nunca vou matar ninguém, só porque eu não vou aguentar arrumar bagunça depois. É muita bagunça. O torso da cara, ele colocou em uma mala e os membros e a cabeça em sacos plásticos. Ele então pegou o carro de uma amiga emprestado e dirigiu até um rio em Goiânia, onde ele se desfez da mala, e depois até o córrego sozinha, onde ele se desfez dos membros e da cabeça. A mala com o torso da cara Murray Burke foi encontrada por um lavrador chamado José Ferreira Santana, às margens do rio Meia Ponte. Gente, eu pensei que você tinha falado que foi encontrado por um labrador com esse nome. Um labrador? O cachorro, O labrador José Ferreira Santana. Sim. Coitado, gente, esse lavrador, ele... Eu não sei... Eu sou meio assim, porque a gente fica aqui fora do Brasil, a gente fica um pouco nostálgica e um pouco, assim, com saudade do povo brasileiro. Mas esse homem, quando você vê, assim, as entrevistas dos jornais com ele, tipo, ele foi tão bonzinho, porque ele encontrou, o que ele diz é que ele viu, ele tava passando por debaixo da ponte do rio Meia Ponte. O quê? É isso. Não, o rio chama Meia Ponte. Ele tava passando por debaixo da ponte. Tá. Próximo ao rio Teve Meia alguns nomes de Ponte. lugares aí que fica assim... Gente, a Goiânia, não sou eu. Chama o rio de Meia Ponte, né? Puta que pariu. Não sei. A ponte do Meia Ponte. Eu não sei, porque eu nunca fui pra Goiânia, infelizmente, tá, gente? Mas um dia, se Deus quiser... O que tá acontecendo com os nomes de lugares aí? Um dia, se Deus quiser, a gente vai fazer um live show, um show aí em Goiânia, tá? Se Deus quiser. Só vai ter a Isa na plateia, mas tudo bem. Tá bom, tá bem. É melhor a gente chamar a Isa pro bar. É verdade. Ele tava passando por debaixo dessa ponte... E ele sentiu um odor muito forte e ele resolveu verificar, né? Ele viu a mala e quando ele abriu, ele se deparou com o torso da cara. Então ele ligou imediatamente para a polícia e ele começou a ajudar a polícia, gente, a procurar os restos dela. E numa entrevista que tem no YouTube, em uma das entrevistas, dos clipes que estão no YouTube, ele fala assim, eu tô fazendo isso, tô procurando ela, assim, com a polícia, pela família dela, porque eu sei que ela não é daqui, a família dela não pode ajudar, não pode procurar ela. Então eu tô fazendo isso porque... Ai, gente, me cortou o coração, gente. Muito lindo esse homem. Mas o resto não tava em outro lugar? Sim, era isso que ele tava procurando, porque ele achou a mala com o torso, ele tava ajudando a polícia a procurar o resto. Sim. A cabeça e os membros da cara foram encontrados no córrego Sozinha, que é no município de Bonfinópolis. Não? Bonfinópolis. Goiânia, de novo, esses nomes. Por quê? Esses nomes. Não sei. Deve ser a cidade do Senhor do Bonfim. Bonfinópolis. Era melhor chamar a cidade do Senhor do Bonfim do que chamar Bonfinópolis. Bonfinópolis, Aliás, Goiânia, por que o chupacu? O que é chupacu? O chupacu de Goiânia. A gente tem que mostrar isso naquele vídeo do YouTube pra ela. O chupacu de Goiânia. Goiânia, por quê? Uai, Goiânia, uai! Goiânia que é a Rússia brasileira, não é Curitiba. Mohamed foi preso no dia 31 de julho em uma boca de fumo no bairro Novo Jardim e confessou, mas não sem antes tentar dar uma propina de R$70 mil para os policiais. É o costume, né? Essa é a prova de que ele é inocente, né? Ele foi pego numa boca de fumo, imediatamente tentou dar propina pros policiais, dizendo... O que é uma boca de fumo? É onde vende crack. Onde vende droga, crack house.
Tá vendo? Eu nunca fumei crack, então eu nunca comprei crack, eu não sei que é o que você compra numa boca de fumo. É que no Brasil, não é que, tipo, eu acho que, tipo, no Brasil você não vai comprar que nem na Noruega, você vai na casa de alguém, Não. sei lá, na Europa, que você tem a casa da pessoa, não. Lá tem um nóia na rua, aí você fala com o nóia. Ok. Foi assim que eu comprava maconha. Ia na favela. Não, disse boca de fumo. Ah, tá. Eu não sabia. Vocês já viram aquela piada do Dave Chappelle? Ele tem num especial dele que ele fala que ele... Você sabe que você tá num lugar quando você vê uma criança muito jovem, tipo, na rua, muito tarde. Daí você sabe que você tá num bairro podre. Sim. Daí ele fala que ele tem essa piada que é muito longa, na verdade, pela piada. E daí ele pega e fala que ele tava passando na boca de fumo e daí tinha um bebê. Nossa! E era tipo um bebê, era tipo um bebê vendendo crack, fazendo corre já. Bebê com cigarro na boca, né? E o chapéuzinho, deixando crescer um bigode. Mas culpado impossível, né? Ele foi visto na boca de fumo tentando... E depois ainda tentou pagar propina pra polícia. Da propina. Não, e foi bom que ele pegou 2 policiais honestos, né? Porque tem muito policial que infelizmente... Agora. Infelizmente tem muito policial que aceitaria, mas graças a Deus ele pegou 2 policiais honestos que falaram, não, meu filho. Ou então eles pegaram dinheiro e levaram ele Não, eu pra acho que casa. não. Acho que não. Mas isso também, vale lembrar que isso também é uma menina branca, inglesa, que foi assassinada no Brasil. Não então, é bom pro turismo. Não, assim, os stakes were high, sabe? Porque eles sabiam que eles tinham que achar o assassino. Qualquer pessoa eles tinham que achar. Porque, gente... Ela era, tipo, a cara da menina inglesa, sabe? Feliz, ela tinha 17 anos, quer dizer... Obviamente, a imprensa inteira tava matando, né? Ele foi julgado em 2009 por homicídio, destruição e ocultação de cadáver. A defesa se sustentou em laudos psicológicos que atestavam que ele era semi-imputável. O que acontece? O Mohammed, quando ele perdeu o pai dele ele era um policial. Eita. E quando ele perdeu o pai dele, ele tinha 2 anos e o pai dele foi assassinado, aparentemente por traficantes, e foi esquartejado. Caralho. Eita. E eles fizeram laudos psicológicos enquanto ele estava esperando o julgamento, e alguns dos laudos psicológicos falaram que ele tinha uma personalidade antissocial, que caracterizava uma perturbação na saúde mental, né? Obviamente, é uma personalidade antissocial, é sociopatia e psicopatia, né? A avaliação feita em Mohammed considerou fatos como a perda do pai e outros atos de agressividade já praticado por ele quando jovem. Quando ele era jovem, ele feriu com faca o irmão mais velho. Ô, menino bom, hein? Com base nos dados, o laudo defendia que o acusado obtivesse tratamento multidisciplinar psiquiátrico e psicológico e desenvolvido por um terapeuta familiar. Um outro laudo feito em fevereiro pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário já havia apontado ele como psicopata, sendo uma pessoa de alta periculosidade. Sendo uma pessoa de alta periculosidade. Periculosidade. Eu não vou nem tentar. Periculosidade. Não é uma palavra difícil, mas hoje não, Faro. Segundo o psiquiatra Luiz Fernando Frois Fleury, o diretor da junta médica, a chance dele reincidir é muito alta. Então, assim, por mais que eles tentassem dizer que ele precisava de tratamento psiquiátrico, o que ele provavelmente precisava, porque algumas das entrevistas que eu vi com ele... Gente, parece que ele não tá bem, sabe? Ele não tá, tipo, aqui na realidade com o resto de nós. Ele tá em algum outro lugar. Ele já foi. Só que daí é isso que... Daí eu comecei a ler mais sobre o caso, e daí toda a simpatia, entre aspas, né? Toda, assim... tentar entendê-lo fica cada vez mais difícil, porque ele é um grandíssimo filho da puta. Então, tipo, não... Sabe? Ele esquartejou ela.
Sim. Sabe, ele tentou E limpar. foi pra festa depois. Ele foi pra festa, ele, sabe, não tem assim como. E ele já. Mas o fato dele apresentar agressividade já muito novo e ter perdido o pai da forma como ele perdeu, a gente também não pode ignorar que isso possa ter tido um impacto muito grande, né? Ele provavelmente era realmente um psicopata, é um psicopata. Já a promotoria afirma que ele é completamente imputável e não psicopata. Ele também foi questionado por 2 horas no julgamento e voltou a dar detalhes do crime e de como costumava torturar animais como gatos. Gente, é aí que... Daí foi a minha simpatia, foi toda embora. Porque Sim. no julgamento... Não, tipo, porque a defesa queria que ele fosse tido como semi-imputável. A defesa queria que ele fosse reconhecido como um psicopata. Então, o que a defesa fez? Treinou ele pra falar o que um psicopata faz. E ele foi lá e falou, deu a definição, tipo, parecia que ele tinha visto um... Decorado o livro, texto. Do livro. Exatamente, sabe? Ele foi lá e falou, não, torturava animal, torturava gato, dava risada. Mijava na cama, fazia incêndio, todos o trifecta. E daí, enquanto ele tá falando isso, ele dá uma risadinha. Só que, gente, dá pra ver que ele tá... que aquilo foi ensaiado. Dá pra ver que aquilo foi ensaiado. Mas assim, eu fico pensando assim, porque psicopatia não é uma coisa que você pode tratar um pouco, mas não tem cura. A pessoa nunca vai ser curada da psicopatia. Não. E eu acho assim que a pessoa não merece receber sentença menor porque é caracterizado como psicopata também. Então, eu não entendo muito. É um tema bem difícil, né? Porque se você der... Um psicopata não vai melhorar. Então, existe gente no corredor da morte que foi acusado e condenado simplesmente porque teve um ataque esquizofrênico e uma psicose e cometeu um assassinato. E daí você fala, poxa, mas a pessoa é doente mental, ela tem um transtorno mental. É diferente de você daí ser uma pessoa psicopata que você nunca vai ser curado. Então, todos os tratamentos que a defesa estava falando que eles queriam que ele tivesse tratamento multidisciplinar, psiquiátrico em um ambulatório... É gastar dinheiro. Isso vai consertar o quê? Eu não sei também, eu não sei. Fica o questionamento. Você sabe, se você é psicólogo, manda pra gente aqui no Patramada. Manda sua se você opinião, não é psicólogo, mas tem uma opinião... A gente tá sempre interessado de ver outras perspectivas ou opiniões. Ele chegou a depor, como eu falei, ele chegou a depor no julgamento e ele contou mais detalhes sobre aquela noite. Ele disse que cara me ligou pra dizer que queria voltar a morar comigo, mas que teria que avisar o namorado. Eu joguei 50 gramas de cocaína na mesa pra ela cheirar. Ela me pediu dinheiro, eu disse que não tinha, e ela disse, pra droga você tem. Eu respondi que não era o pai dela. Ela me disse que iria ligar pro policial com quem ela estava ficando pra buscar a droga dela e fazer dinheiro com a droga. Quando ela colocou o telefone na orelha, eu aumentei o volume do som, tapei a boca dela e comecei a furar as costas dela. Isso foi na sala do apartamento. A faca já estava comigo para cortar a pedra de cocaína. No dia em que aconteceu tudo, eu já estava usando cocaína fazia 4 dias seguidos. Segundo Mohamed, a cara segurou a faca, ele cortou a mão dela, mas ela continuou a se defender. Mordi o braço dela, não tinha noção do que estava fazendo, só vi depois o que eu fiz. Não lembro onde a esfaqueei, não vi, só saí distribuindo, sem saber o que estava atingindo. Ela caiu morta na mesma hora, eu arrastei o corpo pro quarto, eu arrastei o corpo pro banheiro e fui tomar banho. Fui para uma festa na casa de uma amiga minha, a Poliana. Cheguei lá por volta das 17 horas e só saí da casa dela nas 10 horas do domingo. Da manhã? Foi muita cocaína. Da manhã. Foi quando ele voltou pra casa. Foi quando ele voltou pra casa e viu o que ele tinha feito com a cara. E daí ele foi até o supermercado, comprou uma faca por cerca de R$10 mas ele já e voltou tinha pra uma faca casa. Que ele usa pra esfaquear ela. Sim, mas ele precisava de uma pra esquartejar. Aquela faca era pra cortar pedra de cocaína, não ia dar pra esquartejar uma pessoa. Obviamente. Desculpa.
Fiquei pensando em como tirar o corpo dela de casa, e o jeito era cortar o corpo e colocar numa mala. Cortei primeiro as pernas, os braços e depois a cabeça, disse ele no depoimento. Ele disse que ele achava que o crime não seria descoberto. O que o crack não faz com uma pessoa, né? É tão ridículo, porque ele fala, ao voltar pra casa, lavei as marcas de sangue com água que boa, água sanitária que boa. Que boa. É uma marca. O nome da água sanitária. E tipo, escreve com K, gente. que boa. Testemunhas disseram que a Cara não queria se casar com ele e é por isso que ele era tão agressivo. Segundo algumas testemunhas, depois que ela foi pra Goiânia e descobriu que ele era um cara trilouco, tá ligado? Que ele não tinha porra nenhuma, que ele não fazia porra nenhuma, ela falou, eu não vou casar com esse cara, porque senão vai ser mó difícil depois, porque você tem que ficar casado um tempo, né, pro visto chegar. Então, acho que são 3 ou 4 anos. E daí, ela falou, eu não vou ficar casada com esse cara. E, segundo as testemunhas, foi aí que ela começou a apanhar dele. Então, ele já tinha sido agressivo com ela outras vezes. Uma amiga dela também disse que ela recebeu um telefonema de Mohamed pedindo para que ela fosse na casa dele na noite em que ela foi assassinada. Então, a história dele, que ela foi pro apartamento dele para pedir droga e falar que ia voltar a morar lá, aparentemente não era nada disso, não. Então, assim, o que aconteceu naquela noite é bem... Ninguém sabe exatamente qual que era o relacionamento deles, porque cada um diz uma coisa, cada testemunha diz uma coisa, e a Cara não tá aqui pra contar pra gente. E o que aconteceu naquela noite também, se ele ligou pra ela pedindo pra que ela fosse pra lá, ou se ela foi pra lá e ameaçou de ligar pra polícia e tudo mais, a gente não sabe. No julgamento, a namorada de Mohamed, que ficou grávida depois que ele entrou na cadeia. Eita. Tipo, sério, gente. Essa menina, ele foi preso pelo assassinato e desmembramento da Cara. Saiu em todas as notícias, em todos os jornais. E daí foi uma menina lá conhecer ele e engravidar dele. E você aí não consegue nenhum datezinho no Tinder. Ela afirmou em julgamento que ele possui problemas mentais sérios, mas que quer mudar. Ela disse ainda que tem um filho com ele. É só assim, você só precisa se decidir, então que tudo vai você ficar quer bom, mudar né? e tá tudo bem, entendeu? E se você tá se perguntando que tipo de mulher iria engravidar de um cara como o Mohamed e defender ele no julgamento... Bem, é o tipo de mulher que em 2012 foi presa por coordenar uma quadrilha que assaltava joalherias. Então ela não é boa gente também, entendeu? Mas se ela tem uma quadrilha que assalta joalherias, por que ela vai precisar de um homem bosta desse? Vai ela ser a rainha de Goianinha? Eu achei legal que ela tinha esse rolê de organizar. Fica o questionamento, né? Ela foi presa por coordenar a quadrilha, ou seja, ela era uma manager. Você podia fazer esse trabalho, Rê? De coordenar a quadrilha. Sim. Eu posso coordenar a quadrilha. A gente só precisa... Faz isso, Rê, porque eu tô ocupada essa semana. Então, coloca bom. na sua agenda. Tá bom. Vou anotar aqui no meu Evernote. Coordenar a quadrilha. Coordenar uma quadrilha de crack. Não, de rouba joalherias. Vamos soltar a joalheria da Isa, porque as joias dela são maravilhosas. verdade. São, tipo, as únicas que eu quero nesse momento. Tá bom, vou colocar aqui. Quadrilha para roubar a joalheria da Isa. Desculpa, Isa. Você deu a dica desse episódio e a gente tá aqui planejando roubar sua joalheria. Então, o Mohamed, durante todo o julgamento, ele tava sorrindo, tava tranquilo, tava dizendo que era psicopata, mas que queria melhorar, que tava arrependido, e que ele disse que queria viver ele disse que queria viver uma nova vida porque agora ele é pai. Criança, muda tudo na vida, né? Dá uma nova perspectiva de vida. Exato. A tia dele, Jane Oliveira de Mohamed... Não,
De Mohammed. Não, Tia de Mohammed. Tia de Mohammed. Eu pensava que era um sobrenome. Gente, eu não posso fazer. Eu cheguei à conclusão de que eu não posso fazer um roteiro e ler 3 semanas depois, porque a minha cabeça mudou. Tipo, a fila andou. Você nem se lembra Eu o que não você sei tava mais. pensando quando você escreveu aí. Não! Quem eu era 3 semanas atrás já não existe mais. Ela se renovou. Todas as... como é que se chama? Células do seu corpo já mudaram, já foram... Já mudaram. Eu sou uma borboleta. A tia de Mohammed, Jane Oliveira, também prestou depoimento e disse que o pai dele também foi esquartejado, como eu falei. E como a mãe tinha que trabalhar muito, ele cresceu sem limites e que ele nunca foi normal. Ou seja, a mãe dele foi pra Gente, fora, foi pro quando exterior ele tinha- e deixou o menino lá. Ela tinha que trabalhar pra Sim, caralho e quando também. ele tinha 10 anos, ele esfaqueou o irmão dele, pelo amor de Deus. Eu acho que a mãe dele também ficou assim, então- tô com medo dessa criança aí, eu vou Com dar uma certeza ela desculpa tava, que eu coitada, preciso desesperada. trabalhar e dar uma fora. E tá tudo bem. Na escola, a tia dele falou que na escola ele era super desinteressado e que ele chegou a atear fogo na escola em que ele estudou nos Estados Unidos quando ele morou por um tempo lá com a mãe dele. Gente do céu. Ou seja, Trifecta. mais um ponto aí pro psicopata. Então. Depois disso, eles voltaram ao Brasil e com 15 anos eles foram para Londres. Quando ele tinha 15 anos, eles foram para Londres. E foi onde ele começou a usar drogas e ele só usava drogas, fazia festa e dormia. Ela também disse que quando Mohammed não tinha dinheiro para droga, ele inalava gás de cozinha até desmaiar. Gás de cozinha, E que meu quando- Deus. Ah, Tá barato o gás de cozinha? sim. Opa! Eu pensava... Ele te mata, isso eu sei, mas isso Mas fica antes de barato. matar, não, você mas eu já desmaia. escutei de gás de isqueiro e gasolina. Gasolina, E cola. cola, Mas Gasolina. gás de cozinha é a primeira solvente. vez. Gente, tudo que dá câncer dá barato antes. Essa é real. Detalhe, eu esqueci de falar isso. Quando ele tinha 10 anos, ele esfaqueou o irmão dele, Bruce Lee, porque o Bruce Lee trocou o canal de TV. Eita. O motivo do esfaqueamento foi o Bruce ter trocado o canal. Então, assim, ele não é uma pessoa legal, gente. Nossa, se eu fosse a mãe dele, eu tava na gloriosa República de Vanuatu. Eu tava em algum lugar que ninguém pudesse me achar, Eu sabe? queria esse menino Mãe, fora quero de ir pra aí. casa. Não. Nossa, não, avião aqui é 2 vezes por ano só. Desculpa, não. Pode ser por isso que ela mantinha o apartamento e pagava todas as dívidas dele só pra manter ele feliz no Brasil, pra ela ter paz. Bem longe Sim. dela. Não é difícil de acreditar. Seja feliz, filho, longe de mim. É. Ela tentou levar ele para os Estados Unidos. O que é que ele fez? Ele botou fogo na escola. Em 14 de maio de 2009, após 14 horas e meia de julgamento, o júri condenou Mohammed a 20 anos a 20 anos de prisão pelo homicídio, mas decidiu pela redução da pena em 6 meses para cada atenuante apresentada pela defesa, ou seja, pelas milhões de problemas psicológicos que ele tem. Injusto. Eu também acho. Ele esquartejou ela e foi pra festa. Pois é. Então ele recebeu uma pena de 19 anos de reclusão em regime fechado. Que é pouco, Bem né? pouco. Pelo crime de ocultação de cadáver, ele foi condenado a 2 anos de reclusão também em regime fechado. Que idade que ele tinha? Ele tinha 20. A notícia, obviamente, teve repercussão internacional. A mãe dela ficou desesperada uma época, porque a mãe dela, como eu falei, eles moravam num conjunto habitacional e a mãe dela não tinha onde cair morta também. E ela não tinha um tostão no bolso para trazer a filha dela para Inglaterra. Eita. Então, graças a Deus, a notícia teve uma repercussão tão grande na Inglaterra que uma doadora anônima doou dinheiro para o traslado do corpo da Cara para a Inglaterra. O corpo de Cara Marie Burke foi velado na St. Simon's Church, em Londres, e enterrado no cemitério de Putney Valley, em outubro de 2008. No carro onde o corpo foi carregado, a família colocou um buquê de flores em forma de bola de futebol nas cores de azul e branco, que era as cores do time dela, o Chelsea. No funeral da Cara, o padre Richard Kenyon falou: "O que a gente admirava na Cara
era o quão amável ela era, o quão doce e amável ela era. Ela via o lado bom em cada pessoa. Ela não julgava ninguém. O desejo dela era viajar para o Brasil para descobrir novos estilos de vida, novos amigos, uma nova cultura. E fazer uma descoberta dela mesma. Foi essa era a paixão que inspirava tanta gente a fazer coisas maravilhosas, e na situação dela, foi a paixão que levou a vida dela. A mãe dela, Anne Marie Burke, falou pro Daily Mirror que ela nunca vai se recuperar disso. Ela falou, my baby is in bits. They can't even find her. Tipo, o meu bebê, ficou sabe, em pedaços. tá cortado em pedaços. Daí ela continua, eu preciso dela, eu só queria ela de volta onde ela pertence. Ele tirou a vida dela e eu quero a vida dele. No dia 11 de fevereiro de 2016, Mohamed Dali foi encontrado morto na cela na penitenciária Coronel Odenir Guimarães, Eita. em Aparecida de Goiânia, em uma aparente overdose. Ele já tinha cumprido pena por 8 anos e, inclusive, em pouco poderia solicitar a progressão para o regime semiaberto. Nossa, ainda bem que ele morreu, gente. Então, ainda bem que ele morreu, gente, sério. Daí tem também tem uns boatos de que ele não morreu, morreram com ele, sabe, que assassinaram ele, mas, na real, foda-se, o importante... Eu acho que a overdose é bem factível, Assim, em termos do estilo de vida dele. Então, não é difícil de acreditar que ele conseguiu droga na cadeia e usou até morrer, que era o que ele gostava de fazer mesmo. Então, assim, essa é uma história extremamente triste, extremamente... Porque, assim, era uma menina que gostava de viajar, uma menina que todo mundo gostava dela, uma menina engraçada, uma menina que só queria... Muito jovem, sabe, também. Só muito jovem, queria curtir a vida, queria conhecer um outro país, queria fumar maconha com os amigos, queria conhecer gente nova, muito apaixonada pelo Brasil, apaixonada pelo futebol, adorou as pessoas brasileiras, e ela foi no Brasil que ela morreu. Não, gente, é isso. Essa é a trágica história de Karen Marie Burke. Uma coisa que eu achei interessante é que a mãe, o tal do Bruce Lee, ele também não era um dos melhores irmãos, viu? Porque o tal do Bruce Lee, ele desapareceu, ele era piloto e ele desapareceu. Com avião e daí tudo. a mãe dele voltou. Com avião e tudo. E a mãe dele foi pro Brasil e pediu ajuda da polícia, tava desesperada, fez mó auê e ninguém encontrou ele, até que aparentemente encontraram o avião dele ou o corpo dele. Ele tinha ido carregar droga pra outros lugares da América Latina e o avião caiu. E ele morreu? É que isso acontece muito, né, com esses pilotos clandestinos. Porque é avião clandestino, né, então... E só pra deixar claro as minhas fontes foram o Guardian, o G1, a Folha de São Paulo, o jornal O Popular e o thisislocallondon.co.uk. Ok. O K, né? Gente, vamos encerrar com essa música. Vocês estão ouvindo? Sim, mas o que é isso? Deixa eu adiantar. Olha o que a Renata tá fazendo enquanto a gente tá gravando o episódio. É que essa música tem tudo a ver com a música. Essa droga só te faz sofrer? Mas a gente não pode. Copyright. E vamos parar porque a gente não pode tocar mais que 15 segundos, porque senão tem que pagar direitos autorais. Exatamente. É um meme. Pare de usar a cocaína. Se você gostou desse episódio, só parem. Se você gostou desse episódio, segue a gente no Spotify, no YouTube, dá um review pra gente no iTunes, continue escrevendo, continue mandando 5 estrelas, a gente precisa muito, sempre, o tempo todo, até a gente ficar rica. E além. E além, pra manter a riqueza. E o autoestima. Pensa assim, quanto mais as tias tiverem dinheiro, mais a gente pode produzir, e se a gente puder viver disso um dia, a gente vai fazer conteúdo pra caralho, porque a gente é super maníaca. A gente vai ficar igual as Kardashians, vocês vão ficar loucos de ódio da gente. Só vai odiar rica, que a gente tá gravando o tempo todo com o microfone na a mão. gente só vai gravar. E siga a gente no @patramada_podcast no Instagram ou no @patramadapod no Twitter. E sejam bons,
não fume crack, não mate ninguém. E pare de usar a cocaína. Pare de usar a cocaína. Caína. Mais uma pro nosso álbum. É. Tá. E Radebra. Radebra. Slã.